Oiê! Hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse paninho de prato. Ele é atoalhado, é ótimo para secar a louça, é uma peça super fácil de fazer. Então, não esquece, se você gostou, curte, compartilha e salva para você ver quantas vezes você quiser, tá bom? Então, vamos costurar? Nós vamos cortar o atoalhado ou felpa nas medidas de 50 centímetros de largura com 70 centímetros de comprimento. Vamos cortar também 2 tiras de tecido. Eu aqui escolhi o da vaquinha. Então, nós vamos cortar 54 centímetros de comprimento com 12 de largura. E mais uma outra de 54 centímetros de comprimento com 5 de largura. Primeiro passo que a gente vai dar é fazer a nossa bainha nas laterais do meu atoalhado, do meu pano de prato. Então, como fazer essa bainha? A gente vai pegar aqui na medida do comprimento, aquela de 70 centímetros. Vamos vir aqui, vamos dobrar meio centímetro e depois nós vamos dobrar de novo por cima mais meio centímetro. E aqui a gente vai formar a bainha. Se você não consegue fazer direto na máquina, vamos botar alfinetes em toda a extensão dessa bainha. E aí, vamos passar uma costura bem na bordinha para segurar, tá? Ajeitando sempre, bem na bordinha. Então, eu vou lá na máquina costurar e já volto. Fiz a minha bainha dos dois lados. E agora a gente vai botar o barrado inferior, ou seja, o barrado mais largo. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai posicionar o nosso pano de prato pelo lado avesso, que é onde fica a nossa bainha costurada. O lado direito fica lisinho. Então, nós vamos posicionar ele assim. E na largura dele, nos 50 centímetros, nós vamos botar o direito do tecido para o avesso do pano de prato, nessa beirada aqui. Vamos posicionar ele rente à borda, à extremidade do pano. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar 2 centímetros de tecido para um lado, mais ou menos 2 centímetros, e mais ou menos 2 centímetros para o outro, ok? Se vocês querem botar certinho no centro, vocês podem fazer o seguinte: achar o meio do tecido, faz um piquezinho. Achei o meio do meu tecido. E aí, podemos achar o meio do meu pano de prato. Mais um piquezinho aqui. Junta borda com borda e acha o meio do pano de prato, certo? Então, voltando lá, avesso do pano de prato, vamos posicionar o direito do tecido com o avesso do pano de prato. Meio com meio, pique com pique. E aí, vai sobrar certinho de cada lado a medida que tem que sobrar, que é o que vai ficar para dentro do pano de prato. Então, nós vamos passar uma costura aqui na borda, nessa união do pano de prato com a tricoline. E aí, a gente tem que fazer assim, olha. Pega essa sobra e puxa para dentro. Assim mesmo, dá uma dobradinha para dentro, alfinete. Aqui no meio, outro alfinete para poder segurar o tecido. E essa sobra aqui também vamos botar para dentro, assim, ó, abraçar o pano de prato. Vou mostrar pelo outro lado para vocês. Olha, vai abraçar assim o pano de prato. Vamos botar um pouquinho mais de alfinete aqui. E aí, vamos na máquina e passar uma costura aqui nessa borda, com uma margem de costura de um pezinho de máquina ou meio centímetro, tá bom? Vou lá na máquina e já volto para mostrar para vocês. Pronto, costurinha feita na minha borda todinha. Aqui desse lado fica assim, olha, costuradinho. E aí, olha, tomem cuidado na hora da costura disso aqui não dobrar. Então, já tá prontinho. O que a gente faz? Vira o nosso tecido todo. E aí, eu vou passar um ferrinho aqui
para assentar essa costura e fazer com que ele fique bem vincadinho para a gente poder virar e fazer a costura final desse barrado. Assentei bem a minha costura pro lado direito do pano, tá? Aqui eu ajeitei bem certinho, bem rente, essa dobra aqui, bem rente ao pano de prato, tá? Porque aqui nós vamos passar uma costura. Da outra borda a mesma coisa, e aqui a dobrinha, a costura de uma para outra. Agora, aqui a gente tem que fazer uma bainhazinha para dentro. E como é que eu faço de maneira que isso fique bem retinho, para que essa largura fique tanto aqui no meio, em toda a extensão do pano? Eu pego aqui o meu pano, o meu tecido, e aí meço meio centímetro. O meio não, 1 centímetro. Faço umas marcações com a caneta de 1 centímetro. Mais 1 centímetro. 1 centímetro. 1 centímetro. Ok? Passo uma reta aqui de 1 centímetro. Eu vou no ferro e dobro aqui o meu tecido exatamente nessa medida. E aí vinco esse 1 centímetro. Então, eu vou conseguir que o meu barrado fique todo, em toda a extensão, com a mesma largura. Pronto. Feito isso, tá todo vincadinho, eu puxo o meu tecido de novo pro direito do pano de prato. E aí, vou acertar ele todo aqui com alfinete, que nós vamos passar uma costurinha aqui. Se você não quer fazer essa bainha, você pode botar um viés. Aqui é a hora de enfeitar. Pode botar cianinha, pode botar uma rendinha, o que você desejar, tá? Mas sempre lembrando que aqui na beirada do pano de prato, tudo que você for botar, viés, cianinho, o que for, ela vai ter que entrar aqui, fazer o acabamento bem bonitinho para dentro do barrado. Então, agora eu vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui, bem na beiradinha. Costurar esse tecido no pano de prato. Nós vamos começar essa costura pela lateral. Aqui, por aqui. Vai vir aqui e seguir em frente. Vamos lá. Bem na beiradinha, bem na bordinha, nada de margem de costura de pré-calcador, ok? Eu preciso que isso fique bem rente para segurar direitinho, sem ficar nenhum babadinho. Pronto, barrado inferior já costurado e colocado no pano de prato. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo com o inferior, com esse mais estreitinho, o de 5 centímetros. Então, eu vou na máquina, vou colocar e já trago para vocês. Pronto, barrado superior feito, mais estreito, feitinho, costuradinho e o nosso pano de prato pronto. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Vão vir ainda muitos mais vídeos assim, com coisinha fácil, para todo mundo fazer, ok? Beijo, beijo!